Nós vamos falar um pouquinho agora sobre WCF, tá? E eu queria que você desse atenção aqui no fórum geral, né, do T2TRP Lite Suporte C Sharp, tá? No fórum geral nós colocamos aqui um post, que é esse aqui, ó, Introdução ao WCF, tá? Nessa introdução aqui, nós postamos aqui um link do Macorati, legal? Onde ele vai falar um pouquinho sobre o WCF, como é que surgiu o WCF, de onde é que ele vem, os conceitos do WCF, tá? Ele faz uma aplicação em Visual Basic lá, mas você não deve se preocupar com isso. Você vai absorver apenas a parte conceitual sobre o WCF aqui nesse link do Macorati, tá? Depois você vai acessar esse link aqui da Microsoft, ó. Deixa eu entrar nos links para mostrar para você. Vou entrar primeiro nesse link aqui do Macorati. Pronto. Aqui está, ó, ele então conceitua o que é o WCF. Tá? Leia com atenção isso daí. Os tipos de contrato, né? Projetando um contrato para o serviço. Legal? E aí ele faz uma aplicação em Visual Basic. Tá? Então, nessa parte aí do Visual Basic, você não precisa se preocupar, já que nós estamos trabalhando com o C Sharp, né? Daí, nós temos o link da Microsoft. Esse link da Microsoft, ó, vamos acessar aqui também. Pronto. Então aqui tem um passo a passo, né, criando um serviço WCF simples no Windows Form, tá? No Windows Forms. Tá? Então você vai fazer esse passo a passo aqui, tá? Você vai criar o serviço, né? Vai definir esse serviço. Veja que ele também tem aqui o serviço em Visual Basic, mas tem a parte do código em C Sharp. Se preocupe com o código em C Sharp, tá? Você vai realizar todos esses procedimentos, vai rodar o servidor, tá? Depois você vai fazer a aplicação, né? No caso ele fez uma aplicação Windows Forms, não tem problema, crie a aplicação Windows Forms para consumir esse serviço que foi criado. Tá aqui o código C Sharp que deve ser colocado no botão, tá bom? O que eu quero aqui é que você entenda os conceitos básicos do WCF. Isso é muito importante para o que nós vamos apresentar agora, tá? Que é a estrutura atual do T2TRP. Né? Veja que eu tenho aqui duas instâncias do Visual Studio. Né? Esse aqui é o Visual Studio Express 2013 para o web e eu tenho o 2013 para o Windows Desktop. Né? No T2TRP Lite nós vamos usar a última versão do Visual Studio, né? O Visual Studio 2017, a versão Community. Tá? Mas como eu mencionei, eu quero primeiro mostrar para você como é que está o código do T2TRP 2.0, tá bom? Então tá, depois que você passar por aqueles links lá, você vai entender o que é o WCF, né? Eu vou mostrar então para você aqui como é que está a minha interface, aqui ó, tá? O meu Service Contract, tá? Que eu chamei de iServidor. Eu tenho várias regiões nesse iServidor, onde eu defini aqui, né, as minhas operações. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso do usuário, eu vou ter um Operation Contract, né? Tem um Select Usuário, eu passo para ele um login e passo uma senha. Tá? Em empresa, eu vou ter aqui um Operation Contract para selecionar uma empresa, passando um filtro, para selecionar uma empresa, passando um objeto empresa, e para selecionar uma empresa por página, onde eu passo a primeira página, a quantidade de registros, e o objeto empresa, ele me retorna aqui ó, uma lista de empresas nesse caso, tá? E para cada né, para cada janelinha, para cada tabela, podemos chamar assim, tabela do banco de dados, eu vou criando esses contratos de operação, tá? Daí eu vou ter aqui, olha, região cadastros, aí dentro de cadastros eu vou ter o estado civil, aí de novo eu tenho o delete, tenho o salvar, tenho o select, aí tenho o select página. Aí eu vou ter mais embaixo aqui, por exemplo, o cargo, tá? Dentro do cargo eu vou ter um Operation Contract para deletar, um Operation Contract para salvar, um Operation Contract para selecionar e um Operation Contract para selecionar por página, né? Legal? É isso, tá? Nessa parte aqui, nós definimos todos os contratos de operação, né? Como se fossem aqui uma
interface, né, onde nós apenas colocamos a assinatura dos métodos, tá? E a partir daqui vai sair o WSDL, tá? Você vai ver lá naquele link que fala lá sobre o WCF, por que nós temos que ter essa interface, tá bom? Daí eu tenho uma classe, né, que implementa essa interface, que é essa classe aqui, ó, servidor SVC. Veja que esse aí é servidor e esse é servidor, tá? Esse cara, ó, implementa o iServidor. Legal? Então eu tenho que pegar todos esses métodos aqui e implementá-los, tá? Então aqui em comum eu vou ter o usuário e agora eu tenho o select usuário. Eu tenho a mesma assinatura que eu tenho lá em cima, tá? Se eu voltar aqui em servidor, lá em cima em usuário, eu tenho usuário DTO, select usuário, string login, string senha, tá? Então aqui, ó, usuário DTO, select usuário, string login, string senha. Eu apenas coloquei a visibilidade desse método, que é um método public, tá bom? Daí, empresa, mesmo jeito, ó, mesma assinatura, coloquei a visibilidade que é public. E, evidentemente, aqui eu implemento o método, né? Então, no caso do usuário aqui, olha, aqui estou na select empresa ainda, aqui no caso do usuário, tá? Deixa eu fechar esse carinha aqui para facilitar para a gente, ó. Então, eu começo dizendo que o usuário DTO, eu crio uma variável resultado, que vai ser o meu retorno, né? Eu seto ela para nulo, tá? Daí eu crio uma seção com o NHibernate, né? Aqui no T2TRP 1.0, no T2TRP 2.0, utilizamos o NHibernate, tá? Eu crio um DAO, legal? Passo essa seção do NHibernate para ele. Daí eu chamo o método select desse DAO, passando login e senha. E ele vai me retornar aqui o usuário que vai voltar nesse método, tá? Se tiver me retornado um usuário válido, né, com esse login e essa senha, ele me retorna aqui um usuário DTO, senão ele vai me retornar um objeto nulo. Caso ocorra algum erro aqui, aqui é a exceção. E isso vai acontecendo para todos os outros métodos, tá? Tanto os métodos de inserção, como de exclusão, como de alteração, enfim, está tudo implementado aqui, tá bom? Perfeito. Então você já entendeu que aqui eu coloco a assinatura de todos os métodos, tá? Aqui eu implemento essa interface e implemento cada um dos métodos, né? E esses métodos aqui, eles vão ficar disponíveis lá, né, para qualquer cliente que queira consumir esse serviço web, tá bom? Muito bem. Se eu voltar aqui, então, na minha infraestrutura eu tenho isso aqui, né? O iServidor e o servidor que você acabou de ver. Eu tenho um webconfig, onde aqui eu vou configurar o NHibernate, ó. Tá? No caso aqui ele está configurado para o MySQL, tá certo? Aqui em DAO eu tenho um usuário e empresa DAO, onde eu tenho o controle de consulta, de exclusão e tudo mais dentro desse DAO aí. Tem um DAO para o Sintegra e tem um DAO para o SPED, tá? São DAOs mais específicos esses aqui, tá? São regras de negócio. Em Model, em cada uma dessas pastas aqui eu tenho os meus DTOs mapeados para as minhas tabelas no banco de dados, né? Então aqui, por exemplo, em comum, eu vou ter um usuário DTO, tá? Então tá aí, ó, mapeado de acordo com o meu banco de dados, e eu tenho um usuário DTO HBM, né? Que é utilizado pelo NHibernate, tá certo? Perfeito, muito bem. Para cada tabela do banco de dados eu tenho isso daqui, tá? Tem um DTO e tem um HBM. O mapeamento é feito no HBM, tá? Isso então está dentro de Model. Daí eu tenho o NHibernate, aqui são as classes que fazem o NHibernate funcionar, né? Além disso, eu preciso ter aqui uma referência apontando para o NHibernate, tá? Essas duas aqui, perfeito? Legal. Finalmente, na minha pasta útil, eu tenho a biblioteca, né? Uma biblioteca de funções, né? Que eu utilizo aí em alguns momentos. Tranquilo? Esse então é o meu servidor. É um servidor bem simples. Tá? Bem simples mesmo. Se você souber como funciona o WCF, você implementa o servidor desse aqui rapidinho. Tá? O que é que tem de mais complicado nesse servidor? É a utilização do ORM. Na verdade é isso. Tranquilo? Aqui no T2TRP 2.0 você está recebendo esse projeto aqui, você vai poder executar esse projeto, né? Você vai ver que ele funciona tranquilamente com o NHibernate, né? Mas no T2TRP Lite nós não vamos usar o NHibernate, tá?
Então você vai ver que vai sair um módulozinho falando sobre o Entity Framework, né? Nós vamos conceituar, vamos mostrar alguns exemplos do Entity Framework e vamos inserir o Entity Framework aqui nesse servidor. Tá? Vamos deixar ele e o NBernate funcionando ao mesmo tempo, né? Se for possível, tá? E depois nós vamos deixar apenas o Entity Framework e aí vamos utilizar apenas o Entity dentro do nosso servidor que funciona com essa tecnologia WCF, tá? Eu vou executar esse servidor, vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, tá? Então ele vai executar para mim aqui uma instância desse servidor e eu vou poder realizar alguns testes. Aí está. Ele tem esse WCF Test Client, né, como se fosse aqui uma aplicação cliente, tá, que ele automaticamente carrega para nós testarmos, consumirmos os métodos do nosso servidor. Tá? Quando você for colocar esse servidor em produção, ao executar o servidor, não vai aparecer isso aqui lá não, ok? Aqui é apenas um teste em tempo de desenvolvimento, tá? Ele cria esse clientezinho aqui para eu poder consumir os métodos para eu testar o meu servidor, tá? A parte da implantação do servidor nós vamos ver com calma lá no final, tá? Nós vamos implantar esse servidor na nuvem, né? E a gente vai ver como é que isso funciona passo a passo. Lá no final nós vamos mostrar como colocar esse servidor na Azure, tá bom? Então veja, ó, eu tenho por exemplo aqui o método SelectProduto. Tá, será que está funcionando esse método? Eu apenas invoco o método aqui. E ele trouxe aqui os meus produtos. Tá? Aí o primeiro produto, ó. Ok? Tá aí o segundo produto. E assim sucessivamente. Deixa eu ver se eu encontro aqui o método SelectUsuário. Né? No meio de todos esses métodos aqui, vamos ver se eu tenho a sorte de encontrá-lo sem muita dificuldade, tá bom? E ele, ó, SelectUsuário. O SelectUsuário ele precisa de dois parâmetros. Você lembra que a gente viu, né? Que é o login e a senha. Então eu vou colocar aqui um no login, um na senha e vou invocar esse método. Tá aí, ó. E ele retornou o meu usuário. Legal? Olha a minha senha aqui. A minha senha no banco de dados ela está com um hash, né? E como é que ele conseguiu encontrar essa senha através desse 1 aqui? É porque na minha implementação, né, nesse DAO aqui, ó, no usuário DAO, ele é um pouquinho diferente dos outros, tá? Eu tenho que fazer um controle para pegar um MD5 dessa senha. Então, bem aqui assim, veja só o que é que ele faz. Ele faz um MD5 do login mais a senha. Tá? Então, aquela minha senha que está persistida lá, na verdade, ela é um hash MD5 do login concatenado com a senha. Tá? No momento de eu persistir essa informação, eu também tenho que fazer isso daí. Bom, esse então é o nosso servidor WCF do jeito que ele se encontra atualmente no TD2TI RP 2.0. Tá? E agora, né, quando sair o módulo lá do Entity Framework, né? Quando sair o primeiro módulo funcionando com o Entity Framework, você vai ver como é que esse cara vai evoluir, né? Como é que esse nosso servidor vai evoluir para os novos frameworks que nós pretendemos utilizar aqui no TD2TI RP Lite, tá?